40 anos. É até difícil de processar o que esse número significa para uma obra de ficção. São 4 décadas de socos que estremecem todo o universo, gritos que rompem qualquer barreiras e limites, e uma influência que moldou gerações inteiras. Dragon Ball não é só um anime. Dragon Ball é uma linguagem universal que ultrapassa qualquer fronteira e qualquer geração. Só que enquanto o mundo celebra 40 anos da criação máxima e suprema de Akira Toriyama, existe um outro aniversário acontecendo que tá sendo jogado pra debaixo dos panos. E eu tô falando de 30 anos do lançamento de Dragon Ball GT. Já deixa seu like e fica comigo até o final do vídeo, que eu te garanto que a gente vai falar sobre muita coisa de Dragon Ball GT. Lançado em 1996, depois do estrondoso final da saga Buu no anime, a saga GT surgiu com a missão quase impossível: continuar uma história que parecia já ter encontrado seu ponto final perfeito. Durante 3 décadas, os fãs discutiram fervorosamente sobre aonde que se encaixa Dragon Ball GT no panteão da franquia Dragon Ball. Para muitas pessoas, Dragon Ball GT foi até um erro, mas hoje, em 2026, com um distanciamento que apenas o tempo pode proporcionar, eu vim aqui dar minha opinião 100% sincera e honesta. Dragon Ball GT continua sendo incrível. E mais do que isso, de todas as ramificações de Dragon Ball GT consegue ser a mais ousada, a mais ambiciosa de todas elas. Pra gente entender por que o GT foi tão grandioso, a gente tem que olhar pro que ele fez nos seus primeiros minutos de vida. Dragon Ball Z terminou com Goku sendo o homem mais forte do universo, basicamente um deus entre humanos comuns. Então nosso grandioso guerreiro inalcançável partiu para treinar o Ubi, que era a reencarnação do puro mal, que no caso era o Majin Buu. Mas o que é mais interessante é o que Dragon Ball GT tentou fazer. Ele simplesmente tentou trazer Dragon Ball de volta às suas origens, trazendo a gangue do Pilaf para poder transformar o Goku em criança. A Toei não estava só tentando resgatar o humor de Dragon Ball clássico. Eles estavam desmunindo, ou seja, desarmando o protagonista para que a história pudesse fluir melhor. Ao encolher o Goku, a série desestabilizou os poderes dele, assim elevando os riscos das situações que ele ia se meter durante a história, fazendo assim com que ele não fosse mais o homem mais forte do universo. O termo GT significa Grand Tour, e essa jornada pelo espaço não foi só uma viagem pelo espaço. Foi uma tentativa de expandir os horizontes da franquia para além da Terra e de Namekusei, que foram os únicos planetas que a gente teve contato. E diferente do Dragon Ball Super ou do mais recente, o Dragon Ball Daima, que apostavam em cores saturadas, brilhos extremamente exagerados e uma abordagem um pouco mais multiversal, Dragon Ball GT ele é visualmente um pouco mais denso, um pouco mais opaco. Você observar bem, a paleta de cores de Dragon Ball é composta por tons de cinza, alguns tons mais terrosos, parece que sempre tá rolando um filtro um pouco amarelado, e todas as sombras são extremamente marcadas. As roupas do Goku simplesmente mudaram e o Vegeta começou a usar um traje um pouco mais urbano, um pouco mais corriqueiro do dia a dia. E se você reparar, a luz do cenário sempre parece que tá ou no início de uma manhã ou no final de um entardecer. Todos os episódios são permeados por um sentimento único de fim de festa. Parece que Dragon Ball GT estava passando pra gente desde o início que aquilo seria o fim de tudo. E toda essa atmosfera é amplificada por uma trilha sonora maravilhosa, mas que apesar de ser maravilhosa, rompeu com a maioria dos padrões do que Dragon Ball já apresentava. Eles saíram um pouco daquelas trombetas majestosas e partiram para uma onda um pouco mais do rock, um pouco mais de sons sintetizados. Tudo em Dragon Ball GT parece um pouco mais maduro, um pouco menos seguro, um pouco menos fantasioso até. O Goku que a gente acompanha aqui, inclusive, apesar dele ser uma criança, muitas vezes ele se mostra mais responsável do que o Goku anteriormente, até porque a mente dele não mudou, apenas o corpo, né? Isso acaba distanciando ele um pouquinho daquele Goku alegre. Tipo, não se engana, eu não tô falando que essa série tem zero de humor, na verdade ela tem muito humor mesmo. Só que não passa aquela sensação de coisa alegre e feliz que, por exemplo, Pokémon traz. E é muito interessante o conceito que traz o Goku como uma peça central. Na verdade, a história do Goku como uma peça central dele simplesmente assumindo as consequências pelo que ele ou pelo que a raça dele fez no passado, e aí a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. E eu quase ia me esquecendo de falar da abertura de Dragon Ball GT, que é uma das aberturas de anime, se não a abertura de anime mais incrível que eu já vi em toda a minha vida, em especial a versão em português. Falando nisso, comenta aí qual é a sua abertura preferida de Dragon Ball e por que ela é sua abertura favorita. Ponto de virada de Dragon Ball GT, que sai um pouco dessa infantilidade, que sai um pouco mais desse ar apenas humorístico que a série estava tendo até então, é sem sombra de dúvidas na saga
saga Baby. Enquanto os vilões anteriores de Dragon Ball eram movidos por querer conquistar ou destruir um planeta, ou eles só eram estupidamente maus mesmo, ou sei lá, são androides programados pra fazer alguma coisa, o Baby é um pouco diferente, porque ele é movido por justiça. Só que é uma justiça um tanto distorcida. Ele é um Tuffle, uma raça alienígena que os Saiyajins exterminaram há vários anos atrás. O Baby, ele é a personificação das ações criminosas e sangrentas que os Saiyajins fizeram há vários anos atrás. E essa conta uma hora ia chegar. E ela chega aqui. E recai sobre os Saiyajins que estão na Terra. Quando o Baby chega à Terra, ele começa a possuir os amigos e os familiares do Goku. A série alcança um nível de tensão que é muito raro de se encontrar na franquia. Porque o Baby não é um vilão que só quer destruir o planeta. Ele quer escravizar a vontade dos habitantes e transformar o Vegeta no hospedeiro da sua vingança. Ver o Vegeta sendo controlado por um fantasma daqueles que o seu próprio povo oprimiu é até um pouco irônico se você parar pra pensar que ele é o príncipe dos Saiyajins. E como é que eu poderia esquecer que é neste arco que surge o Super Saiyajin 4? Uma transformação que, mesmo 30 anos depois, é considerada por muitos o ápice do design de personagens em Dragon Ball. Isso porque o Super Saiyajin 4 não é sobre luzes coloridinhas e uma nova cor de cabelo para transformação, é muito mais sobre o retorno daquela natureza mais selvagem que os Saiyajins entravam quando se transformavam em Ozaru. Tem o elemento da cauda, dos pelos avermelhados, é uma reconexão definitiva com o que é ser um Saiyajin. E se a saga Baby lidou com o passado dos Saiyajins, a saga dos Dragões Malignos lidou com o principal pecado da própria série: o uso e o abuso das esferas do dragão para resolver qualquer coisa. Durante anos, a gente tratava as esferas do dragões como um recurso infinito. Era basicamente um botão de reset para qualquer tragédia que acontecia. Morreu alguém? Esferas. Uma cidade foi destruída? Esferas. Você quer ficar mais jovem e mais bonita? Esferas também. Então a galera que estava por trás do GT parou e se perguntou: o que acontece com o equilíbrio do universo se você fica forçando milagres várias e várias vezes? E as respostas vieram em forma de rachaduras das esferas, surgindo assim 7 dragões. Cada um desses dragões representam a energia negativa de cada um dos desejos que foram realizados pelas esferas. O inimigo final, o Omega Shenron, ele não é um alienígena ou uma criatura mística. Ele é pura e simplesmente a conta chegando para os personagens. Ele é a somatória de todos os favores que os nossos heróis foram pedindo ao decorrer da história sem nunca ter que pagar nada em troca. Derrotar o dragão de uma estrela não foi só questão de proteger a Terra ou de demonstrar que é o mais forte. Foi um rito de passagem que garantiu que nossos guerreiros e a humanidade de forma geral conseguiria sobreviver sem essas muletas místicas, que no caso eram as esferas. E pra mim, a parte mais fascinante de Dragon Ball GT é lembrar que ele não teve um mangá pra adaptar. A única coisa que o Akira Toriyama deu foi o design dos personagens e uma ideia inicial ali de como tocar a coisa. Mas a Toei teve que se aventurar e se arriscar demais pra produzir esse anime. E essa falta de um mapa deu ao anime uma personalidade própria. Ela se permitiu falhar em diversos episódios. Sem sombra de dúvidas, Dragon Ball GT tá longe de ser perfeito. Mas também permitiu abordar temas que a gente jamais veria em Dragon Ball. O GT provou que Dragon Ball consegue sobreviver mesmo não tendo por trás ali o gênio do Akira Toriyama diariamente. Nos anos de seca de Dragon Ball, que foi entre 1997 e 2013, se eu não me engano, foi o GT que manteve a marca de Dragon Ball viva no imaginário dos fãs, tanto nos videogames quanto na própria série mesmo. Antes da gente ouvir falar de Bills, de Whis, de Instinto Superior, ou de Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Deus que seja, o Super Saiyajin 4 era um dos pilares que sustentavam a relevância da franquia até os dias de hoje. Quer dizer, até os dias da época, né? O impacto do Dragon Ball GT é tão profundo que até os dias de hoje ela tem ideias que são recicladas e usadas em outras mídias, como no Dragon Ball Heroes e mais recente em até algumas coisas do Dragon Ball Daima. E a gente não pode falar de Dragon Ball GT sem falar do seu maravilhoso final. O final de Dragon Ball Z foi meio que um até logo, assim. Ele sinalizava que a gente teria novas aventuras, dessa vez junto ao Ubi e tudo mais. Só que o final de Dragon Ball GT é um adeus definitivo, simplesmente acabou. Aquela imagem do Goku partindo com o Shenlong e se juntando às esferas do dragão e simplesmente desaparecendo enquanto toca uma música maravilhosa. É um dos momentos mais emocionantes da história dos animes. Mesmo se você detesta Dragon Ball GT, é impossível você desgostar desse final. E é interessante que a gente não tem certeza se o Goku morreu ou se ele simplesmente ascendeu a outro plano de existência, sei lá. O que a gente sabe é que o Goku se tornou uma lenda, um mito, que só seria lembrado 100 anos depois, quando a Pan
que acompanhou ele em toda essa jornada, já idosa, observa seu neto no torneio de artes marciais. O GT ele teve a coragem de dar o fim a um herói que parecia que seria eterno, que é o Goku. Ele trocou o conforto de ser uma obra que só repete a fórmula padrão de outros shounens da continuidade infinita para uma beleza de uma despedida sensacional. E 30 anos depois, Dragon Ball GT ocupa um lugar muito especial e muito peculiar também. Ele meio que não é mais do cânone oficial, mas é a aposta mais ambiciosa da Toei. É uma série que não tem medo de ser um pouco mais sombria, de ser mais injusta e de mostrar que muitas vezes o heroísmo tem sim um custo alto. Enquanto as novas séries expandem novos multiversos e novos deuses disso e daquilo, o GT ele permanece como quase um lembrete muito importante para nossas próprias vidas, que tudo que começa um dia tem que terminar. E se você cresceu assistindo Dragon Ball Z, ou até mesmo se você começou assistindo pelo Super mesmo, eu te convido a revisitar o Gran Tour. Eu quero que você simplesmente esqueça o que é oficial, o que é canônico, e simplesmente respire fundo e aproveite a viagem. Eu quero que você se permita sentir a atmosfera e a criatividade sem amarra nenhuma do seu pensamento. Esquece o que as outras pessoas falam sobre Dragon Ball GT e vai em frente. Dragon Ball GT não é perfeito, mas ele é incrivelmente humano nas falhas que ele tem. E nos seus acertos, ele é muito épico, cara. Mesmo 3 décadas depois, ele ensina pra gente. Ensina que, mesmo quando o poder alcança níveis inimagináveis, são as consequências das nossas escolhas que definem quem realmente a gente é. E assim, o mito de Son Goku se torna completo. Não só como um guerreiro que venceu o mal, mas de um homem que aceitou partir quando a sua missão simplesmente terminou. Dragon Ball GT é e sempre vai ser uma despedida que a gente nunca soube que era necessário de ter, mas que agora, 30 anos depois, a gente aprendeu a valorizar ela como uma obra de arte corajosa que ela realmente foi. E se você quer receber mais conteúdos de anime feitos com muito carinho e muito amor, igual foi esse de hoje, se inscreve no canal e é isso. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau!